Olá, esse é o Pod Mel, o podcast do agronegócio apícola, da apicultura que vai te levar à superprodução e ao superfaturamento com a apicultura. Eu sou o professor Armindo. Eu sou o Sebastião Parreira. E esse é o Pod Mel. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Que alegria, Sebastião. Tamo aí firme, né, cara? Firme e forte, Como alegria é que você tá, toda meu minha. amigo? Mandando brasa? Mandando brasas. Coisa boa, rapaz. Sempre presente, é só chamar. Como é que tá aquela fazenda maravilhosa lá? Tá bom demais, dá conta. Bombando, rapaz. Bombando. E esse final de semana eu tive na fazenda da sogra. É e mesmo, a fazenda cara? da sogra é melhor que a da gente, né? Porque a gente dá palpite e não arruma nada, só vai embora. E a da sogra? Tá bem, viu? E eu te falo uma coisa. Ô São Miguel do Araguaia que tem abelha. É lá em São Miguel do Araguaia? São Miguel do Araguaia. E o Gabriel, meu filho, que conheceu toda a escola, que foi lá... Espalhou cacha-isca? Não, deixa eu te explicar. Ele tá dando uma aula para minha sogra, conversou com a minha sogra fez uma proposta para ele. É mesmo, rapaz? Ué, o que ela fez de proposta pra ele? Que ele tem que entrar no curso, ensinar ela que ela vai fazer para ele e toda a renda do mel será dele. Olha que bacana. Que neto que não quer uma avó dessa? Já pensou? Cara, e aí eu recebi isso antes de vir aqui pro Pó de Mel, que eu não sabia. E aí minha esposa me ligou e falou, você vem hoje? Eu falei, não sei. Aí eu falei, não, vou sim, porque eu tenho que ir pro Pó de Mel. E ela falou assim, o Gabriel tava conversando com a minha mãe, e aí ela falou se ele organizar, estudar e mostrar que é viável para ela vai deixar ele fazer lá e essa renda será dele para o futuro. Agora pensa, qual que é a idade dele? 10 anos. 10 anos, pensa. Se o professor Armindo começou com 8, fez o que fez, pensa o Gabriel que é filho do professor Sebastião Parreira, que já entende tudo do agro, que ele não vai transformar esse filho dele? Vai ser o novo professor Armindo do futuro aí, se bobear. Mas se o Gabriel não comeu mel tudo. Se não comeu mel todo, né, cara? É desse jeito. Mas Rapaz, gosta, viu? Eu imagino. E eles estão devorando o mel, né, cara? Devorando o mel o tempo inteiro. O Gabriel, todo momento. Rapaz, aquele dia você levou o mel aqui lá pro pessoal da Rádio Sucesso. Levei lá pro E aí, pessoal. como é que foi? O que o pessoal... Foi um sucesso. Foi um sucesso. O pessoal vibrou. Vibrou muito, agradeceu, mandou um abraço pra você. Que legal, cara. E eu mostrei o que é um mel de qualidade, o que é um mel que tem um trabalho sério, empreendedorismo, em você ter a embalagem correta, você trabalhar com a qualidade, e isso aprende com você na escola, de apicultura. Inclusive, a gente tem que lembrar pro pessoal, Sebastião, que hoje é quinta-feira e amanhã encerra as matrículas pra escola, rapaz. Amanhã encerra? Amanhã, meia-noite, encerra as matrículas com R$1.000 de desconto. Você sabe que a Escola de Apicultura, ela tem as matrículas abertas permanentemente. Se você quiser entrar qualquer hora, qualquer momento, você matricula. Só que tem uma janela que a gente abre, onde a gente dá um desconto bacana, né, rapaz? O preço da escola é R$2.440. É o valor cheio da escola. Mas essa semana, desde segunda-feira, nós estamos com matrícula e até amanhã, meia-noite, você matricula na Escola de Apicultura com R$1.000 de desconto, Sebastião. Então, até amanhã. Dá 12 parcelinhas de R$120, totalizando R$1.440. Mas se a pessoa tiver aquele dinheirinho que ela guarda debaixo do colchão guardado, que tem gente que guarda, né? Tem. Você guarda um dinheirinho debaixo do colchão? Eu não guardo, não. Você não guarda, não? Você põe investido mesmo, né? Mas os meus meninos guardam. Os meninos guardam? Guarda e esconde de mim. Desse jeito. Sabe por quê? Porque eu pego o dinheirinho desse toda vez que eu vejo. Rapaz, se você tem aquele dinheirinho guardado, você vai ganhar mais 15% de desconto, aí você vai pagar só R$1.198. R$1.000 de desconto e mais 15% à vista? 15% à vista, pensa. Nossa senhora, é agora. Ó, pessoal lá do Faina, eu tava parado na estrada e o cara foi vender pra mim cocada e eu ofereci o mel da cia da abelha pra ele. E eu falei pra ele, é muito melhor você produzir mel do que você vender cocada aqui nesse trânsito parado. Pensa. Eu falei pra ele, se você tiver uma rocinha aqui no Faina, entra lá na Escola da Apicultura, entra lá no YouTube, vê o que o professor Armindo fala. E eu dei pra ele um monte de melzinho e ele saiu chupando mel feliz. Então, rapaz, a pessoa com o mel daquele lá, aquele melzinho sachê, vai vender demais lá, velho. De vir pra eterna, fica rico. Ah, fica rico, de tanto vender mel. Ia vendendo cocada, aquela cocada. Não, tá doido. Que não tava muito bonita. Eu falei. As coisas que não vira, né, cara? Falei pra ele, ó, o melzinho. Ué. E ele ficou feliz. Então, gente, nós estamos falando aí de mais de 12 cursos na Escola de Apicultura. Você tem ali o grupo prêmio, onde a gente reúne os alunos. Você tem ali um suporte 24 horas, 7 dias por semana, que a gente vai estar inaugurando dentro de algumas semanas. É uma modalidade nova, onde a dúvida que você tiver, você vai mandar naquele chat tirando tua dúvida e vai ter alguém ali te atendendo imediatamente, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Agora, Sebastião, a Escola de Apicultura está reconhecida pelo MEC.
Na condição de extensão universitária, escola de apicultura agora está na alçada, meu amigo, de um polo universitário, meu amigo, online. Rapaz, você sabia dessa? É uma especialização. É como se fosse uma especialização, ele ainda está como um curso livre na condição de extensão universitária. Sendo curso livre, não fica extensivo apenas a quem tem curso superior. Sim. Então, a pessoa que assina com o dedo, ou a pessoa que é juiz de direito, ela pode fazer a escola de apicultura. O que muda é que o diploma agora ele vai vir assinado pelo reitor da Faciência, que é com quem a gente está com o convênio de levar a escola de apicultura, e assinado por mim também como diretor da escola de apicultura e ele pela Faciência. E autenticado pelo MEC. E com o carimbão do MEC, meu amigo. Sensacional, parabéns. Agora está a escola reconhecida e você também não está sabendo da novidade, que a partir de 2024, escola de apicultura, a gente também vai conseguir colocar a pós-graduação da escola de apicultura. Sensacional. Então você vai fazer a escola de apicultura e sair com o título de pós-graduado em apicultura. Pensa. Nossa senhora, esse professor Armindo faz milagre. E tudo mesmo. isso por quanto? Por apenas R$ 1.198. 1.190. Se eu faço essa inscrição, eu faço parte desse pacote todo esse todo? pacote todo, você está na escola de apicultura e fazer todo esse trabalho. Gente, é único. Só a escola de apicultura tem isso. Já tá o link aqui para vocês. Eu tô deixando no descritivo. O pessoal do suporte também vai estar deixando aqui no chat aqui para você entrar e matricular. Só que tem um detalhe, meu amigo. Tá acabando, ó. Tá acabando. Até meia-noite. Até meia-noite de amanhã para você matricular. E outro, essa é a última turma nesse preço. Porque como a escola agora está reconhecida pelo MEC e ainda vai virar um polo universitário em 2024 com pós-graduação, as responsabilidades financeiras junto ao governo, junto ao MEC também aumentaram. Sim. Então não tem como a gente manter o preço que era. Essa é a última turma nesse preço, a escola vai subir muito. Então você não perde a chance de matricular. Tem os custos, né? E que não são baratos. Não são baratos. São altos. Então você entrando para a escola de apicultura agora, quando você for renovar no ano que vem, você vai renovar pelo mesmo preço que você está contratando agora. Porque o preço se mantém. É um contrato que você tem firmado com a escola. Agora, se você não entrar agora... Pera aí, que negócio é esse? Se eu entro agora, o meu preço fica sempre o mesmo? Renovando todos os anos, o preço é o mesmo. O preço não muda. Não muda? Eu tenho um aluno que entrou, quando nós criamos a escola de apicultura em 2019, que ele adquiriu a escola por R$ 498. Daquela turma, nós temos 3 alunos que ainda estão se mantendo na escola. E eles continuam renovando por 498. Pensa como é que eles estão rindo até o canto da orelha. Que isso, eles estão com material atualizado. Atualizado o tempo todo, a gente trazendo cada vez mais cursos, mais aulas para a escola, eles renovando e agora ainda vão poder refazer a prova da escola e pegar o diploma agora com reconhecimento do MEC, na condição de extensão universitária. Sensacional. Isso para aqueles que entraram lá por 498. A escola, no ano que vem, seguramente vai estar aí por mais de R$ 2.000. Mas você vai renovar por apenas R$ 1.198, renovando sempre. Esse é o preço que vai estar o tempo todo firmado de contrato entre eu e você que vai estar em matriculando. Isso é muito importante. Demais, né, cara? Eu tenho vários cursos que eu renovo sempre. Então, um é da Grifato, Mercado do Boi. E tem algum que mantém o preço para o ano seguinte ou aumenta? Não, nenhum. Todos aumentam. Todos aumentam, né? E o que acontece? Eu sempre estou nesses cursos porque eu aprendo sempre mais. Não tem um ano igual ao outro. Não tem. Na apicultura, então, que a gente está sempre trazendo novidades, então que nunca fica estável mesmo. Sempre tem informação. E outra, o tempo vai mudando, as características do meio ambiente e toda a safra... A maneira de trabalhar com a abelha, o clima e o tempo muda de ano para ano. Então a escola de apicultura ela traz para o aluno o quê? Aquela informação na ponta da cadeia, onde ele nunca está atrás da informação, ele sempre está à frente. Toda safra é diferente. Toda safra é diferente. Uma safra... Aliás, isso não é só no mel, né? Não, isso é em qualquer coisa que você se propõe a produzir, um ano nunca é igual ao outro. E nós falamos do agronegócio, né? Nós precisamos da natureza, então nós dependemos da natureza. Nós podemos ter 95% do nosso trabalho, do nosso esforço o tempo inteiro, mas se 5% da natureza não der certo, acabou. Acabou. Então eu falo que nós que trabalhamos, que nós somos apicultores, produtores rurais, nós acreditamos muito em Deus. Com certeza, meu irmão. Porque nós fazemos o máximo e pedimos para Ele, agora é com o Senhor. Exatamente. A gente faz a parte da gente. E aí tem outra parte que é Deus. Que é Deus, tem que mandar que é a chuva natureza. Na hora certa. Tem que mandar ali o ambiente na hora certa. Nem frio demais, nem calor demais, tudo na medida. E aí ele manda a abelha para ajudar. Reflorestar. Exatamente, aumentar a produção. Aumentar a produção da soja. Da soja, do feijão, da laranja. Do milho, da laranja, da mexerica, do limão, da maçã. Você sabia que 100% da maçã nacional, toda a maçã nacional, 100%,
Toda ela polinizada por abelha. Nó. Se não tiver abelha na maçã nacional, não dá maçã. Naquele. Né, Na Argentina, não. Na Argentina, a planta consegue realizar o processo de polinização e produzir a maçã argentina, mesmo que não tenha abelha. Mas no Brasil, o clima e o tempo precisa ter abelha. Eu fui no sul e vi muitas plantações de maçã. Então, todas aquelas plantações usam Todas. abelhas. E a soja. Isso há mais de 30 anos. E lá hoje, para você alugar uma colmeia hoje, para colocar nos 60 dias de florada da maçã, o apicultor recebe R$200 de aluguel por colmeia. Por colmeia. Para poder levar a abelha para maçã. Imagina a soja. Imagina só. Que é o ouro verde. E que é produzida no Brasil todo. 45 milhões de hectares de soja. 45 milhões de hectares de soja, o maior produtor de soja do mundo. E você tem que entrar 3 colmeias por hectare. Então você precisa de 135 milhões de colmeias. E o Brasil tem 3 milhões e meio de colmeias. Meu Deus. Aonde que o aluno vai aprender a fazer superprodução de enxame para poder ter muita abelha na mão para alugar para a sojicultura? Só na escola da Só na escola de apicultura. É isso que a gente traz para vocês como E o mercado amplo. Amplo. Porque E isso falando do aluguel da colmeia, por exemplo, você imaginar você receber R$200 por 40 dias de você deixar a abelha na soja naqueles 40 dias da florada da soja. no início. Agora pensa o volume de produção de mel. Sabe quanto que a Embrapa calculou de projeção de produção de mel só na soja? Se conseguir colocar essas 135 milhões de colmeias na soja? 550 milhões de quilos de mel. A produção de mel na É soja. a projeção de potencial de oferta de mel que existe na soja para a abelha. Sensacional. O Brasil produz hoje 60 milhões de quilos. Se ele alcançar isso com a soja, ele se torna o maior produtor de mel do mundo. O caminho foi encontrado. É a abelha na soja. É a grande oportunidade Essa da abelha que agricultura. tem hoje não dá conta da soja do estado de Goiás. Não dá conta. Não dá conta. 135 milhões de colmeias, não tem isso no mundo. Se reunir todas as colmeias do mundo, não dá 135 milhões de colmeias. Não dá. Então nós vamos ter um papel muito grande para poder produzir enxames, produzir abelha, repovoar o planeta com abelha. Porque a gente sabe que muitas regiões do mundo está caindo população de abelha. Repovoar o mundo com abelha. E nós No estamos Brasil, então, isso vai reconstruindo ser a singular. natureza. Reconstruindo a natureza com isso. Então tudo passa pela abelha, Sebastião. Sensacional. Sensacional, A abelha cara. é a rainha, né? Mas tem um detalhe, Sebastião. Pra gente conseguir isso, pai, Tem que estudar. tem uma parte que é o estudo e a outra que é o... Dinheiro. E o nosso Pô de Mel hoje é pra falar exatamente sobre Crédito rural. crédito rural. Rapaz, saiu o Plano Safra, Sebastião. Saiu o Plano Safra 2023-2024. Saiu no final do mês. Exatamente. Inclusive no Pô de Mel anterior nosso, a gente até falou, vai sair o Plano Safra, Vai sair o Plano vai Safra. sair. Saiu, né? Saiu com um montante muito maior do que o ano anterior. Saiu em Muito torno, dinheiro, cara. Muito dinheiro, saiu em torno de 71 bilhões para a agricultura familiar, para o Pronaf. Então é muito dinheiro e esse dinheiro não está à disposição ainda, mas Quanto que tinha no ano anterior? Quanto que saiu de aumentou dinheiro? 31%. Rapaz, então 71, entrou muito, então entrou muito dinheiro aí. era 40 e poucos milhões. Né? E agora foi pra 70. 71. Pensa, 71 bilhões. É muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Nós esperávamos uma taxa de juros Menor. menor por ser um governo que falou que ia investir na agricultura familiar, no Pronaf, que eles usam o termo pequeno produtor. Eu pensei que a taxa de juros ia ser em torno de 2%, mas a taxa de juros ficou entre 4%, 5% e 3% para quem trabalha aí com alimento sustentável. Ué, rapaz, alimento sustentável é a abelha. A abelha totalmente. Rapaz, então a apicultura Apicultura. enquadra nisso aí, então. Enquadra na agricultura familiar, enquadra no pequeno produtor, enquadra no Pronaf, enquadra como um produto sustentável. Você produzir alimento na atividade sustentável. E ainda tem um desconto de 0,5% para quem prova que produz um alimento sustentável, para quem tem o CAR corretamente, tem esse desconto. Pensa bem. Então vai para Sebastião, 2,5%. comenta pra gente aqui. Você falou aí do CAR, você falou aí desses projetos todos. Então quer dizer que dentro do crédito rural você tem vários tipos de crédito? Como é que funciona? Vários tipos de crédito. Eu tenho primeiro... São vários programas dentro São vários dele? programas, são os subprogramas.
Olha bem, gente, presta atenção nisso, vai anotando aí, hein? Eu tenho aí o primeiro que todos correm atrás é o custeio, para custear a sua produção. Então aqui nós estamos falando para custear a apicultura. Eu tenho também o de investimento, eu quero investir no meu negócio, eu quero construir uma sala para produzir mel. Comprar caixa para ampliar apiário. Caixa. Eu tenho um programa para comprar carro, que é o Motor Frota. Eu tenho um programa de sustentabilidade para energia solar. Olha que bacana. Eu tenho um programa agora que veio, o programa Mulher, o Pronaf Mulher. Mas disse que o juro desse é mais barato ainda? É 3%. 3%. Muito bom. Mulher que ganham até 100 mil ao ano, ela vai conseguir pegar um dinheiro de 3% ao ano para investir na sua propriedade rural. Então quer dizer que as nossas apicultoras têm essa opção então também. As apicultoras, e não tem... eu sou casado, não tem nada a ver. É Pronaf Mulher. Porque muitas pessoas falam assim, Pronaf Mulher pensa que é para mulher solteira. Não importa, é mulher. Pronaf Mulher é para quem produz e trabalha com agricultura, apicultura, quem trabalha na roça, tem dinheiro para essa mulher. Rapaz, que coisa impressionante. E isso é uma novidade que tem que parabenizar o governo federal. Nós falamos que o governo federal, ele, nesse plano safra, ele fez muita capa e o conteúdo ficou meio vago. As diretrizes, eles estão trabalhando ainda. Como que o dinheiro vai chegar para a agricultura familiar? Por quê? Porque o governo, ele faz o quê? Ele vai subsidiar os juros. Então o governo, ele banca os juros para que o banco empreste o dinheiro mais barato. Mas o governo faz isso com o quê? Com o dinheiro da União, com o nosso dinheiro. E aí o orçamento do governo já está um pouco estourado. E o governo está fazendo um projeto de lei para conseguir dinheiro de outra área para colocar aí no plano safra. Mas ele vai conseguir, e aí esse ano ele vai trabalhar desse jeito e no próximo ano com o orçamento que foi feito desse ano. Então vai ser assim, o dinheiro não está no banco ainda, já era para estar desde 3 de julho, o dinheiro não está. Então tá atrasado, que hoje já é dia hoje é dia 20 de julho? Hoje é 20, então creio que o dinheiro vai estar a partir de agosto. Os produtores rurais que está com tudo organizado, eles vão levar aí um prejuízo em relação a isso, mas quem não tem a papelada, quem não sabe nada do crédito rural, dá tempo de aprender, dá tempo de correr atrás. Juntar a papelada que é grande, ou seja, vai dar tempo de preparar o processo todo. Vai dar tempo de preparar o processo todo. E eu sempre falo, papelada, primeira coisa é CPF. O Pronaf a gente costuma sempre pegar no CPF. Então é importante você ter um CPF com score bom. O que é score, Sebastião? Score... Tem gente que não sabe o que é score. O que é o score? Comenta para o nosso pessoal. Score é quando eu tenho minhas contas em dias e tenho uma pontuação que o banco vai analisar essa pontuação. Se eu pago minhas contas em dias, minha pontuação fica lá em cima. Se eu não pago elas em dias, vai abaixando a pontuação. Rapaz, e aí eles fazem a classificação B, C, A. Eu tava olhando meu score outro dia, rapaz. Tá 1000. Tá 1000? Tá 1000, rapaz. Então estourou, né? 1000 o máximo? 1000 é o máximo. 1000 é o máximo. É o máximo. É o máximo. Tá na pontuação máxima. Eu não sei quanto tá o meu não, gente. Você tá bom, né? Tô pagando as contas em dia, né? As contas básicas, as pessoas esquecem disso. Telefone, água, luz. Precisa ter esse score bom. Então o banco não vai emprestar o dinheiro. Ele vai inventar tudo, qualquer desculpa. Ele vai pegar o seu documento, tudo arrumadinho. Score ruim, ele não vai. Passa dinheiro de jeito nenhum. E lembrando que... Então tem que estar com CPF bacana. CPF bacana. A pessoa que estiver devendo, então, ela não vai conseguir pegar dinheiro do crédito. Não, ela tem que arrumar o CPF dela. Renegociar alguma dívida que ela tenha, tudo isso mais. Isso é fácil, né? Se eu tiver uma dívida, eu renegocio a dívida, automaticamente eu limpo meu nome. O score... Que a renegociação não quer dizer que você pagou. Você renegociou para poder ir pagando. Para poder pagar, mas a dívida vai renovar, ela tem que retirar seu nome. Tem que retirar seu nome. Ela é obrigada por lei fazer isso. Ela é obrigada por lei a retirar seu nome no máximo de 10 dias úteis. E quando a empresa não faz isso, ela procura um advogado também para poder... Sim, aí você entra com a ação e aí o juiz determina que a empresa faça e você ganha ainda uma indenização. Tá entendendo, gente, como é que é? Então a coisa não é simplesmente se eu quero crédito, vou lá buscar crédito, eu tô devendo, mas eu vou precisar do crédito, quem me ajuda a pagar? Não, não é assim. Não é assim. Precisa organizar o nome, precisa ter aí uma conta bancária,
ter aí um relacionamento com o banco. E lembrando que para você colocar o seu score bom, você demora aí de torno de 3 meses a 5 meses. É verdade. Então, olha, hoje você está escutando a nossa aula, está assistindo a nossa aula, escutando também, né? Porque tem aí... Tá aí no Spotify. Rapaz. No Spotify. E aí você pensa, mas eu não vou poder pegar porque meu nome tá sujo. Dá tempo de você arrumar seu nome, dá tempo de você organizar e pegar o dinheiro em janeiro. Por quê? Você vai ver na televisão... Por exemplo, a pessoa que está numa situação dessa, que a gente tem que citar que realmente nós temos aí hoje, Sim. inclusive foi citado recentemente, que quase 80% da população brasileira está com algum tipo de dívida. Sim. Fizeram até um sistema agora para poder regularizar o CPF das pessoas, né? Até eles colocaram aí que pessoas que ganham até R$100 é automático, que estão devendo até R$100 automaticamente, o banco já está sendo obrigado a regularizar o CPF dessas pessoas. Só isso aí vai ser 4 milhões de pessoas a mais que vão ter condição agora de pegar um novo crédito, tudo mais, até fazer contrato de aluguel. Gente que não está conseguindo nem fazer contrato de aluguel, Sebastião. Sim, contrato de aluguel. Uma dívida de R$100 com o banco. Eles olham... Eu falo que o contrato de aluguel está mais difícil do que pegar empréstimo bancário. É verdade, rapaz. Está uma loucura, né? Eles pedem fiador, eles pedem aí um adiantamento de 2, 3 meses, então... Está difícil, na capital principalmente. A pessoa, por exemplo, que hoje ela está aí com o problema dela no CPF, que ela está com problema de alguma dívida e tudo mais. Ela pode procurar, por exemplo, hoje, o escritório lá do Sebastião. Sim. Né? Para ter um auxílio nesse sentido de como fazer essa renegociação. Tem equipe hoje lá do Sebastião que auxilia nisso. Conta um pouco pra gente disso aí. Lá, eu tenho um escritório que eu não vou lá muito. Pessoal do escritório, um abraço. Olha, tá vendo como é que é? O cara comunica com o pessoal do escritório aqui pelo Podmel, é desse jeito. Ó. Dr. Santiago Freire, que é meu sócio, meu amigo, meu compadre. Eu não conheço o Santiago. Eu tenho que te apresentar. Ele é um professor fantástico de processo penal, de processo civil, de direito do trabalho, e ele toma conta disso tudo. E ele toma conta do escritório, eu só pego meus rendimentos, eu brinco com ele. Bacana, rapaz. E ele é um cara sensacional. E além de ser um professor, e ele sabe muito, e ele organiza toda essa parte civil, organizar nome. Então quer dizer que lá no escritório negociação. Tem o professor Sebastião Parreira e o professor Santiago. O professor Sebastião Parreira vai lá só um dia ou outro. Mas o professor Sebastião Parreira, ele tá aqui com a gente no Podmel dando aula pra turma agora, é ou não é? Sempre. Porque o escritório, o que acontece? O Santiago, ele organizou esse escritório para ele poder trabalhar sozinho. Né? Quando chegou no Covid, cada um foi para um canto. E aí o Santiago fez um trabalho específico e depois eu não quis voltar mais ficar preso, não. E aí eu sempre fico nas andanças, mas o escritório fica ali no Jardim Goiás, em frente ao Flamboyant. Lá são quantos lá com ele? Lá com o Dr. Santiago hoje deve ser 12 pessoas. Olha bem, advogados gente, olha o tamanho do escritório. Advogados nós somos total 8, mas estagiário tem muito mais. Eu falo que os estagiários, às vezes eu nem conheço, entra e sai, e foi meu aluno, falou, eu estagiei lá no seu escritório. Olha, falei, que coisa boa. Rapaz, então nós estamos falando de uma equipe preparada para dar um suporte profissional para toda pessoa hoje que precisa regularizar um CPF, obter um crédito. Sim. E a gente sabe que o escritório de vocês ali trabalham também toda essa assessoria para quem está, por exemplo, juntando documentação para poder apresentar para obtenção do crédito rural, né, Sebastião? E aí eu trabalho com o escritório com o escritório do Dr. Pedro, né? Que ele participou da aula um dia comigo lá da nossa mentoria prêmio. Na mentoria. Rapaz, lá foi bacana, hein? Que o Pedro é de Anápolis, é um engenheiro e ambiental. O Pedro deu um show. Essa aula que ele deu para os meus alunos da mentoria foi uma coisa fantástica. O Pedro é sensacional, né? Nossa senhora. E foi uma aula... Até hoje o pessoal está comentando essa aula todo dia. Inclusive, antes de vir para cá, eu liguei para ele e falei, cadê o dinheiro? Aí ele falou, por quê? Eu tô indo pro Podmel, me fala cadê o dinheiro, pelo amor de Deus. O dinheiro do crédito rural? Ele falou, não chegou aqui não. Eu falei, lá em Itaberaí também não chegou não. Mas vai chegar, provavelmente em agosto, setembro, o dinheiro está no banco. É 71 bilhões para a agricultura familiar, para o pequeno produtor. Então tem dinheiro aí para todo mundo da agricultura familiar. O grande, o médio não vai ter dinheiro para todos. Mas nós já sabemos. Mas vai ter algum recurso, né? Sim, nós já sabemos. No anúncio do ministro da Agricultura que vai ter também alguma coisa para o médio e para o grande. Sim, né? vai sim. O crédito rural... Quando fala assim, quando a gente fala que vai ter alguma coisa para o médio e para o grande, não é que o médio e o grande ele vai ficar chupando dedo em dinheiro. Não. Na realidade,
Hoje o médio e o grande, muito de dinheiro eles buscam também nas linhas internacionais, né? Sim, eles Que conseguem. são juros até mais baratos do que do próprio Plano Safra no Brasil, né? Eles conseguem dinheiro muito mais barato que o Plano Safra. Às vezes ele faz uma negociação de venda de soja. Pois é. Então ele já compra o insumo, ele vai vender a soja, já faz uma parceria e não paga nem juros. Olha bem como é que é. Então eles têm condição de negociar. E quando nós falamos de Plano Safra, o dinheiro do Plano Safra, o Plano Safra ele é 25% do dinheiro que o agronegócio precisa por ano. Então, se hoje o Plano Safra foi 470 milhões, bilhões, o agronegócio gasta para produzir alimentos e grãos no Brasil 4 vezes mais. 1 trilhão e 600 por aí. bilhões. Então, é 25% e esse dinheiro tem que ir para as mãos das pessoas que precisam mesmo. Com certeza. Dos pequenos, foi feito para isso. Não foi feito para atender o médio e o grande, que já tem os meios de buscar os recursos, Sim. principalmente fora do Brasil. Então, atendeu o pequeno. Atendeu o pequeno. Atendeu o apicultor. Atendeu o apicultor. Que a gente sabe que E é hora do uma situação apicultor. ali no campo de dificuldade, né, Sebastião? E é hora do apicultor conseguir crédito rural. O apicultor não tem tradição do apicultor pegar dinheiro no banco. Não tem. Não tem. Eu falo isso porque depois que nós começamos a fazer os podmels, eu fui correr atrás de crédito para a apicultura. Quem pegou, então é muito raro. E aí, hoje, está na hora de você, apicultor, mudar a sua vida, organizar as suas contas, ter um plano de negócio, fazer uma escola, que é a escola do professor Armindo, estudar e conseguir crédito rural. Olha para você ver, nós estamos falando do professor, nós estamos conversando aqui da soja. Daqui uns dias o povo não quer mel mais, não. Vai só, vou criar abelha para colocar na soja, ganhar dinheiro com a soja. Com a abelha na soja. Olha o tanto de oportunidade que tem o produto. Olha o tanto de subproduto que tem do mel. Muita gente que está matriculando aí essa semana, inclusive a gente tem até que repetir para a turma, matrícula é até amanhã, meia-noite, tá acabando, né, Sebastião? Amanhã é dia 21. Amanhã é dia 21, exatamente. 21, sexta-feira até meia-noite. Até meia-noite tá acabando. Se inscreva. Aproveita aí, R$1.000 de desconto, tá caindo de 2.440 para 12 parcelas de 120. Totalizando 1.440 e pagando à vista tem mais 15% de desconto. Pagando à vista tem 15% de desconto. R$1.198 à vista você paga no cartão, no boleto ou no Pix. Parcelamento só no cartão, pessoal. Mas é a hora e o momento, né, Sebastião? É a hora e o momento. E não custa nada fazer uma parcelinha para mudar de vida. Rapaz, inclusive até algo que muita gente deve estar se perguntando. Tipo assim, tá, 1.198 e eu nunca peguei um crédito rural, vou começar na apicultura. É claro que agora eu tenho que pagar a escola e entrar para a escola. Mas eu posso depois apresentar, por exemplo, o crédito rural e colocar, por exemplo, o investimento que eu tive que fazer em treinamento para poder o crédito rural financiar esse treinamento para mim? Essa é uma novidade que nós já conversamos, eu e o Pedro, e que nós vamos colocar ao banco. Porque o crédito rural, o Plano Safra, fala em investimento, em educação para você aplicar no campo. Então, nós vamos agora fazer um plano sobre as pessoas que querem da apicultura e colocar. Por quê? Porque nós temos que colocar, nós temos que tentar. A partir do momento que o banco negar, nós vamos perguntar por quê. Exatamente. E aí ele vai falar assim, por quê tal? Aí ficou sem resposta, a gente pergunta, e esse artigo que está na lei? E esse requisito? São artigos que eu, por exemplo, que não sou advogado, eu não sei que ele existe. Mas o Sebastião, com a equipe dele, eles que estão na área da advocacia, conhecem a lei inteira do crédito rural. E é um trem muito diferente. As pessoas pensam que o crédito rural é comandado pelo Código Civil. Não, tem o Manual do Crédito Rural. Olha bem. E o Manual do Crédito Rural, ele muda todos os anos. Todas as diretrizes, todas as regras, mudam todos os anos. Então agora vai sair o Manual do Crédito Rural 2023-2024. Todo gerente de banco, ele lê o Manual do Crédito Rural? Não, eles mandam uma cartilha pro gerente do banco. E será que o gerente lê a cartilha? A cartilha talvez ele lê, né? Que a cartilha é curtinha. Porque o manual é grande. Até porque que não dá nem prazo, né? Olha para você ver, o Conselho Nacional, o Conselho Monetário Nacional chamou os bancos agora. Dia 29 foi a reunião do Conselho Monetário, então ele chamou na outra semana, dia 2, dia 3, e aí já o banco já vai ter que mexer com esse crédito e emprestar esse dinheiro. O gerente também fica na saia. Ele fica na saia justa, né? Saia justa. Fica na saia justa.
Ou seja, ter então ali, você apresentar um projeto desse e ter um corpo também jurídico junto a você, mesmo você sendo pequeno, Sim. é importante, né, Sebastião? É importante você ter o conhecimento do que você vai apresentar e mostrar para o gerente que você sabe o que está apresentando. Então eu falo, quando você tem aí o conhecimento, o gerente percebe que tem algo legal no seu projeto, que está tudo conforme a lei. Você tem um amparo correto, um amparo jurídico. Isso é muito importante. Opa, aqui é diferente. Mas, o negócio é diferente. Professor... Normalmente, o gerente de banco, há um tempo atrás, rapaz, quando ele via que você era apicultor, ele coçava até a cabeça assim. Ai, meu Deus, lá vem os apicultores. Difícil, rapaz. É um absurdo. Aí você via do lado, chegava o pecuarista sendo recebido com aguinha gelada, com cafezinho. Antigamente, o sojicultor, mesma coisa. Antigamente o pecuarista era rei, né? Quando chegava o presidente da associação, que ele ligava para ele, ô, seu gerente, sou presidente da associação de apicultor, tá, tô querendo ir aí tal dia. Ah, pode vir. Quando o gerente já via o povo da associação, ai meu Deus, lá vem o povo da associação. Rapaz, sempre teve um estigma do apicultor ser visto como o patinho feio do agronegócio brasileiro. Tinha muito isso. É o gerente do banco. E a gente quer mudar isso, sabe, Sebastião? Eu acho que já está mudando. O apicultor, ele chegar ali, igual, por exemplo, tem um amparo jurídico hoje ali, por exemplo, da equipe do professor Parreira, da equipe do professor Santiago, né? Santiago. Do professor Santiago, dando esse suporte, dando esse amparo. O gerente perceber que ele está lidando com uma pessoa que está informada, que montou um projeto muito bem feito, que está no amparo da lei, que está tendo todo um amparo jurídico por trás. Eu acho que esse apicultor vai começar a ser recebido com aguinha gelada e cafezinho também. E vai ser bem recebido, sim. Porque hoje, quando o apicultor entra, e se ele entrar com os fundamentos jurídicos corretos, o gerente vai falar, opa, mas o gerente... Esse é diferente. O gerente é um cara sábio, o gerente é um cara vivido, e ele come mel todos os dias. É, né? Meu avô foi gerente do Banco Brasil e ele viveu 96 para 97, faltava um mês para fazer 97 anos. E ele comia mel com granola e banana todo dia. Todos os dias. Então, o gerente é um cara sábio, ele sabe o valor do mel, sabe o que é para produzir um mel. Hoje o gerente, ele vai tratar o apicultor bem, ainda mais nessa... Se o apicultor falar pedir um crédito, é claro, ele tem que apresentar todo o projeto, tudo bacana, tudo bonito. Sim. Vocês revisaram ali o projeto para ver se está tudo ok, se está faltando algum papel, algum documento, se a escrita do projeto foi bem feita. Mas se ele levar um potinho de mel pro gerente também é interessante, não é? Eu falo que o nosso jeitinho de sempre... Precisa, né, Sebastião? O nosso jeitinho brasileiro de conversar com as pessoas, o jeito de ser carinhoso... Eu falo que você não tá... Você tá levando um agrado, você tá mostrando... Aí o cara fala, mas aí eu tô fazendo corrupção. Não, você está mostrando a sua produção. Exatamente. Não tem nada melhor do que você pedir um empréstimo e levar o que você produz? Exatamente. Pensa. O cara fala, não, mas você já produz o mel, você já trabalha com isso. Pô, sua embalagem é bacana, seu rótulo é bonito. Nossa, que sabor gostoso do seu mel. É ou não é? Ele vai... O que é visto com os olhos é diferente do que aquilo que você ouve, né? Sim, ele vai pensar duas vezes. E quando você fala do amparo jurídico e todo esse trabalho, é importante. Mas tem uma coisa que é muito mais importante do que o amparo jurídico, que é o plano de negócio. Rapaz, não tem nada mais importante para você conseguir o crédito rural do que o score e o plano de negócio. Sebastião, e muita gente tem dificuldade nisso. Eu estava fazendo um levantamento outro dia com os alunos da Escola de Apicultura, com os alunos que estão na escola, eles têm 3 módulos no curso Premium, ensinando a fazer o plano de negócios. Tem a equipe de especialistas que orienta a criação do plano de negócio de apicultura, que faz revisão do plano de negócio. Nem a metade dos alunos ainda não fizeram o plano de negócio. Parece que o pessoal tem medo de mexer com o plano de negócio, ou tem dificuldade de montar, ou acha que é difícil e complicado. Eu acho que o pessoal tem medo de enfrentar essa barreira de saber quanto que você investe, quanto que você ganha, quanto que vai ter que o trabalho que você vai fazer. Talvez isso é uma crença não só da apicultura, de todo o brasileiro. O agro, de maneira geral, é assim? O agro, de maneira geral. O agro melhorou muito. Inclusive os pecuaristas, as pessoas que plantam soja, milho, passaram por essa fase.
essa dificuldade. Todo mundo hoje bota na ponta do lápis direitinho com os números reais, né? Sim, porque todo mundo quer pegar um dinheiro com juros mais barato, todo mundo quer crédito. Ninguém consegue plantar 200, 300, 400, 500 alqueires de soja com dinheiro próprio. Porque se der um azar, se o tempo não colaborar, chuva demais ou seca demais, ele pôs o dinheiro dele. E aí vai embora tudo. Perdeu tudo. E lembrando, quando eu falo do plano safra, crédito rural, nós temos aí uma garantia depois que você pega o dinheiro. O que é isso, professor Armindo? Aconteceu algo fora do normal e as abelhas morreram. Exato. E eu não consigo produzir mel. Sabe o que faz o crédito rural, o plano safra? Ele faz o banco prolongar esse crédito com as mesmas condições e juros. É mesmo. E é só o plano safra que faz isso. É porque qualquer outra linha, você tem que cair numa renegociação, Sim. onde você vai cair numa cenada financeira gigante do Vai banco. colocar juros sobre juros. Esse não, esse tem que respeitar os juros, os prazos. Do contrato que você firmou. E o plano de pagamento do apicultor. Como que ele dá conta de pagar? E aí quem apresenta esse plano de pagamento é o apicultor. Olha, eu consigo pagar isso, isso, isso. E esse plano de pagamento não pode atrapalhar na produção seguinte. Olha bem, rapaz. Então Isso. é um negócio todo planejado para poder dar tranquilidade ao produtor. Sim, porque a fazenda, na verdade, é uma empresa de céu aberto. Então, Essa depende da natureza. e aí, Você tem o seu trabalho, 50% está na tua mão. E muita- Mas os outros 50% está na mão da e mãe muita natureza. gente pensa assim, mas é benefício para o produtor rural, para o apicultor. Não é o benefício. Veja bem, nós estamos falando de segurança alimentar. E quando eu falo de segurança alimentar, eu falo de algo muito sério. Imagina sem comida. Imagina as Rapaz, pessoas... Vira guerra civil. Pois é, segurança alimentar, segurança Você vive alimentar. sem celular, você vive sem carro, você vive com a roupa simples, numa casa simples, mas você não vive sem comida e sem água. Não tem um país agora, um pouco tempo atrás, que, com a introdução do mel, que tirou as pessoas da fome? Foi na África, Foi né? na África. Foi na África. Teve Entrou alimentação com mel. que foi um pessoal da Inglaterra que fez Exatamente. esse trabalho lá. Pois Fantástico, é, rapaz. fantástico. Fantástico. E isso é que o Plano Safra quer garantir para o Brasil. E vários países têm essas condições benéficas. Os Estados Unidos garante para o produtor rural americano vários benefícios. Os Estados Unidos nem pergunta, quebrou a safra? Quebrou? O banco vai lá, o gerente vai até a fazenda conversar com o produtor rural. Olha bem. Porque sabe que é dali É algo que paga... que não tá na mão do produtor, né? É algo que não tá na mão. do produtor, tá na mão E da ali mãe paga a natureza. conta. É a mãe natureza, é a mãe natureza. Mãe natureza é a mãe natureza. É Deus Pai Todo-Poderoso que diz ali. Mas o que eu falo que é mais importante do crédito rural, para você conseguir o crédito rural, primeiro, você ter a consciência que você tem que ter um score bom, a consciência que você tem que ter um plano de negócio e que você tem que saber produzir mel, que você tem que ter um curso, que você tem que estudar, porque se eu faço um plano de negócio... Esse é o pilar do que eu preciso? Esse é o pilar. Score, conhecimento e o terceiro? O plano de negócio. O plano de negócio. O plano de negócio, ele vai mostrar para o gerente. Você falou, talvez o gerente não sabe. Tudo bem, mas com o plano... Ele não precisa saber, né? O plano não é de, obrigação dele saber, não é obrigação mas o plano dele. de negócio vai dizer para ele o que é. Mas é obrigação do apicultor apresentar o plano Com de certeza. negócio. E na hora que ele vê o plano de negócio, ele vai entender. E vai Ele vai ver... saber o que é apicultura, o que ele pode produzir. E no plano de negócio, você coloca aí, né? Você vai colocar todos os cursos que você fez, todos os treinamentos. Agora você vai fazer... Agora que a escola de apicultura está reconhecida pelo MEC, vai ter um outro olhar, não vai? Outro olhar. Para a pessoa apresentar ali Outro olhar, certificado da totalmente escola diferente. E apresentar a carteira profissional dele de apicultor. Que a escola também vai gerar carteira, Sebastião. Deixa eu te falar um negócio. A carteira profissional de apicultor nós vamos gerar também para o aluno da escola. Isso muda totalmente a visão, não só do gerente do Banco do Brasil, do gerente da Caixa Econômica, do gerente de outros bancos, mas a visão de toda a sociedade. A partir do momento que você apresenta um certificado com o carimbo do MEC, você está confirmando que o governo federal te deu autonomia para fazer esse curso. Então, quando você chega lá e apresenta esse curso para o gerente do Banco do Brasil, ele não pode contestar, porque ele está contestando o governo federal. Esse curso que você fez foi bom? Esse curso que você fez, você te ensinou alguma coisa? Porque ele está acostumado a receber ali
diploma de curso ali do aluno que fez ali do Senar, Sim. da Emater, da Embrapa, do Sebrae, né? Que já são órgãos mesmo, né? Já são Do instituições governo. que é do governo. É. Né? O gerente do banco está acostumado a receber tradicionalmente isso. Mas aí ele recebe um curso arroz com feijão, né? Que eu falo lá na roça. Exatamente, Não né? um curso que aprofunda, que vai ensinar. Aí ele recebe um certificado que tem uma ementa gigante com temas relacionados a todas as áreas, levando o aluno à superprodução, ao superfaturamento com a apicultura, provando que ele pode, né? Provando que a atividade de apicultura tem liquidez muito alta, tem uma taxa de retorno muito alta do investimento que você joga, né? Ou seja, uma liquidez certa de que você vai pagar aquele crédito e ainda mostra o conhecimento que a pessoa adquire. E aí no plano de negócio você coloca todos os cursos que você fez. Olha que bacana. Então, se eu fiz vários cursos, eu coloco... eu fiquei encabulado que você faz um pagamento anual para fazer todos os cursos. Todos os cursos. Depois eu vou ter que fazer conta, porque eu não sei como que você tá em pé, não. Rapaz. Gente, esse professor Armindo é doido mesmo, viu? Mas beleza. Rapaz, mas isso aí é o sucesso dos nossos alunos, que levam a um sucesso cada vez maior da escola, Sebastião. Não, São aí as centenas de alunos que vêm alcançando a superprodução, que vêm alcançando o superfaturamento, e a gente mostrando a viabilidade da apicultura e a importância da apicultura dentro do agro, né? E a gente vê todas essas notícias ainda relacionadas, igual teve essa da soja agora, que vai trazendo, que vai colocando um valor, né? Vai valorando a atividade da apicultura de uma forma como nunca existiu dentro da história do agro no Brasil, né? nunca existiu e tá com tudo para crescer. Com tudo para crescer, com espaço para crescer. Com espaço para crescer, porque também o consumo do mel está aumentando muito. O No dinheiro... Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, o dinheiro para o crédito está lá. Então o apicultor é ele se organizar, largar de ser aquele cara que produzia mel igual antigamente, aquela bagunça toda, e mostrar que a apicultura... Não, fazer o melhor. Pegar o exemplo da abelha. O apicultor sabe o que eu estou falando. Pega o exemplo da abelha. Vai lá ver como é que tá as caixas, tudo organizado. A abelha não gosta Tudo nem que o bonitinho. ser humano vai chegando lá toda hora, Não. bagunçar minha casa. Tanto é que o apicultor, eu falo direto nas aulas, vai lá mexer na abelha todo dia, ela não vai te dar nem 1 grama de mel. Nem 1 A grama. abelha não gosta de bagunça, não. Ela quer trabalhar, me deixa trabalhar. Me deixa trabalhar que na hora devida eu vou dar só parte do seu mel. Mas eu preciso trabalhar. Se o apicultor fizer 10% da abelha, ele consegue crédito rural, ele vai crescer, ele vai ser aí um produtor grande do mel. Com certeza, meu E amigo, de com abelha, certeza. né? E de abelha. E de abelha. Sebastião, puxei e apresentei toda essa documentação lá pro gerente, né? Apresentei toda a documentação, tudo bonitinho. E aí o gerente fez toda a avaliação econômica ali do meu nome, do meu CPF, do meu score, de toda a minha faixa de rendimento. Seu Armindo, cheguei aqui e avaliei seu papel, seu Armindo. Eu não consigo enquadrar o senhor como pequeno produtor por conta da sua faixa de rendimento, que não caracteriza o senhor como pequeno produtor. Eu consigo encaixar para o senhor como médio produtor em uma outra linha do pequeno produtor. Como é que funciona esse processo? Que linha que seria essa? Todas as linhas do Pronaf, que é o pequeno produtor, tem no Pronamp, que é o médio produtor. Então repete as mesmas linhas no Pronamp. O que muda vai ser... O que é o Pronamp? O Pronaf é para o crédito para a agricultura familiar. Um programa para a agricultura familiar. Por isso que é Pronaf. O AF é de agricultura familiar e no final. O Pronamp, que fala, é o Programa Nacional para Empresários Médios Agricultores Produtores Rurais. Médio então, produtor. Médio e grande. Olha bem. Então você tem o Pronaf, que é para o pequeno, e o Pronamp. Então as mesmas... Pronamp. Os mesmos projetos que tem dentro do Pronaf, tem também dentro do Pronamp. Tem. O que muda de um para outro? Taxa de juros. A taxa que é mais alta. A taxa que é mais alta. Quanto mais alta? Hoje está 8% ao ano. Eu puxei a... Então não é um valor tão mais alto, não? Não é um valor tão mais alto. É um valor que compensa. Eu puxei a taxa aqui porque eu sei que muitos apicultores são pessoas que já aposentaram, são pessoas que são juízes de carreira, são pessoas que têm fazendas e querem agora investir na apicultura, médicos, dentistas, advogados,
Aqui, Você vê, Pronamp, hoje nós temos aqui, colado na Escola de Agricultura, tem o Pedro e o Thiago, que advogado. são advogados. Sebastião Parreira, que é advogado. Esse povo tudo da advocacia, tá tudo vindo criar abelha. Esse pessoal não tá querendo mexer com a Todo advocacia mundo. mais, não. Hoje está 8% juros ao ano. 8% ao ano no muito Pronamp. bom. É muito bom. Rapaz, é um valor muito bom também, Sebastião. Muito bom. Se a gente muito bom. considerar que bancos aí cobram no crédito aí, de maneira geral, até para empresas ou até para pessoa física, taxas aí que variam de 1,5%, 2% ao mês, até 3, 4% ao mês. Olha aqui, Aqui nós estamos falando 8% ao ano. o Pronamp, né, que é o Programa de Financiamento voltado para o custeio e investimento de médios produtores rurais, a taxa de juros 2023, 2024, 8% ao ano. Pode financiar até 100%. Até 100%. Até 100%. O valor máximo, ele varia de acordo com o projeto e vai até, para o custeio, limite de 1,5 milhão. Rapaz, E demais, o hein? Pronamp Investimento, limite de até 600 mil por ano agrícola. Então é muito dinheiro para você conseguir. Olha bem, olha as opções. Com juros que de tem. 8% ao ano. Aí tem o primeiro ano de carência. Pois é, e isso que eu ia perguntar. Você já não tem que pagar de cara. Não tem que pagar de O cara. pagamento disso é mensal ou anual? O pagamento costuma ser conforme o que você produz. Então, Entendi. tem pessoas que pagam semestral, tem pessoas que pagam... Quando eu peguei o crédito rural para a avicultura, eu paguei de 60 a 60 dias. Porque o meu giro é de 60 a 60 dias. Entendi. Então o banco vai fazer esse trabalho com você para você não ficar apertado. Claro. Porque como que eu vou cobrar de um produtor de soja todo mês, de um apicultor todo mês? Não tem como se ele tem uma Apicultura, produção... então, que na média são 2 colheitas no ano, 20% do mel no mês de maio, 80% do mel no mês de outubro. Então é uma safra e uma safrinha. Uma safra e uma safrinha. Então ele vai pagar 2 vezes ao ano, conforme o plano de negócio. Exatamente. O plano de negócio é que vai demonstrar tudo Quem isso vai pro gerente. contar isso para o gerente do banco é você, apicultor. Você vai fazer o plano de negócio e vai mostrar que a safra é em outubro, a safrinha é maio, abril? A safrinha em maio. Safrinha em maio, que eu E a safra produzo principal em outubro. 20% do mel. A grande safra em outubro, que é os outros 80%. Então você vai negociar com o gerente e a primeira parcela da safrinha pode ser menor e a segunda no final do ano maior, conforme a sua renda da produção do mel. A gente que vem conversando muito, você fez até aula pra gente lá também na mentoria, tudo. Lá na mentoria, o Pedro, ele falou de um ponto importante, que é a questão de você ter um histórico de vínculo com aquela atividade que você realiza. Sim. Né? Ou seja, você tem um... Porque eu tô na cidade, moro no concreto, vou pro campo para produzir, quero crédito rural. Não é assim. Não é assim. Você tem que ter vínculo, até mesmo a agricultura familiar fala que você tem que morar no local ou estar próximo do local. Então O Pronamp também exige isso? O Pronamp também exige isso, mas não é tão próximo do local. Então, porque no Pronamp tem muitas empresas jurídicas. Exatamente. Então, exige que a empresa seja lá. Então, se eu tenho um CNPJ, tem que ser na fazenda. Tem que ser na fazenda. Tem que Você ser tem na ter o fazenda. CNPJ com o endereço da fazenda. Da fazenda. E aí você consegue pegar o dinheiro, não importa onde os sócios moram. Porque o CNPJ é no endereço da O CNPJ fazenda. é no endereço da fazenda. Então, Ou seja, a pessoa jurídica mora na fazenda. a pessoa própria jurídica, fazenda. a própria fazenda. A própria fazenda. A própria fazenda. Então aí você consegue muito dinheiro no Pronamp também. Aí o gerente chegou, olha, você não tem vínculo com a terra, eu não tenho condição de te enquadrar no crédito rural. O que eu faço? Eu tenho que Começo a construir Eu isso. tenho que provar o meu vínculo. Eu tenho que provar o meu vínculo. Como que eu faço para provar meu vínculo? Onde eu tô, interior, aqui em Goiânia também, tudo que eu for fazer, todos os meus cadastros, eu começo a colocar. Eu moro em tal Endereço da lugar, propriedade. sempre na fazenda. Eu vou no hospital fazer o SUS. Ou seja, não deu pra mim conseguir esse ano, vamos trabalhar 1 ano, 2 anos, até eu conseguir gerar esse vínculo. Não consegui pra esse ano, vamos tentar pro ano que vem? E não precisa ser tanto tempo, professor. Às vezes não chega nem a isso, né? Às Não, vezes 6 meses que você gera um 6 vínculo, meses você gera já o apresenta vínculo. pro banco e consegue. Porque o banco quer mostrar Tô que te perguntando você... isso, Sebastião, porque 40% dos nossos alunos não tem terra, eles vão permutar uma área às vezes, e eles moram na cidade.
Mas aí eles vão permutar uma área e ia ter um contrato. Sim, Que eles estão alugando a terra. Exato. Mas lá naquela terra tem alguém que mora na terra. Exatamente. Então eles vão conseguir o crédito do mesmo jeito pelo Pronaf ou pelo Pronamp. Porque eles alugam a terra, eles estão arrendando a terra, mas na terra também tem um morador. Então eles conseguem facilmente. Porque não é só para donos de terra. Quem arrenda a terra, parceria. Se eu faço uma parceria com você, professor Armindo, você vai ficar lá na minha terra, vai produzir o mel, você vai me pagar em mel. Beleza. Então eu faço um contrato de parceria. Esse contrato de parceria serve para você conseguir o crédito rural. Olha bem. Mas Quer dizer que eu não preciso ser dono de terra. Não precisa ser dono de terra. É igual o apicultor, que também não precisa ter terra, então. Igual o apicultor. Não apicultor. precisa ter terra. O apicultor, ele permuta uma área e cria abelha normalmente. O que ele tem Já apresentou isso para os alunos, inclusive, no curso. O desafio é meu primeiro apiário, né? O que ele tem que ficar atento é fazer o contrato, registrar esse contrato, dar legalidade nisso. E contrato, nós temos os modelos de contrato lá no módulo de instalação de apiário. Olha para você Nós ver. temos os 3 modelos de contrato: o aluguel, arrendamento e comodato. Então, todos os contratos estão 3 lá. modelos de contrato, aquele que mais se enquadrar dentro da sua necessidade. Os 3 modelos de contrato estão dentro da escola de apicultura também, Sebastião. Então tá fácil Pensa demais. uma escola dessa que oferece tudo para o aluno, Sebastião. Não vai gastar nada, porque vai fazer o contrato, você vai pegar a assinatura e ir lá no cartório e registrar. Vai gastar R$100. R$100 para você ter uma garantia, para você conseguir o crédito rural, para você ser respeitado, porque aí você começa a ter vínculo na sociedade, porque você vai ter contrato, você vai ter crédito, você vai produzir mel, você vai ser empreendedor do mel, mas isso você tem que aprender aonde? Na escola da apicultura, que é só até amanhã, meia-noite, o desconto de R$1.000. Não, rapaz, o desconto de R$1.000 e para quem paga à vista mais 15% ainda. Vai cair de 2.440, você pagando à vista 1.198. Mais de 1.200. Ah, professor, eu só vou poder matricular no sábado. Meu amigo, você pode matricular sim. Qualquer dia. Só que aí você vai ter a escola por quanto? Por 2.440, você vai perder? É só até amanhã, ó. Tá passando o tempo, tá passando a hora, é a hora de você calcular o que você tem de limite no cartão de crédito, o que você tem meios aí já de adquirir a escola, conseguir aquele dinheiro emprestado com um parente, um amigo, um vizinho, aquele padrinho, madrinha que tá lá no interior, doido para poder investir em você, que sabe que você tem potencial para fazer o negócio acontecer. Ah, eu tenho vergonha de pedir dinheiro. Vergonha de pedir dinheiro? Vergonha? Tem vergonha de pedir dinheiro pra comprar celular, pra comprar roupa, comprar cerveja. Comprar cerveja. Aí tem que ter vergonha. Vergonha de pedir dinheiro pra produzir e trabalhar, você não precisa ter, não. Pra trabalhar, você ter uma profissão, mais uma pra você colocar no teu currículo. E agora com o certificado ainda com reconhecimento do MEC. Não pode ter isso. Não pode. Você não pode criar bloqueio de merecimento. É muito importante você ter a oportunidade da apicultura agora na tua mão e a matrícula é pra já. É só até amanhã, meia-noite, e você tem que estar firme com a gente aí pra coisa acontecer, né, Sebastião? Se você tem um amigo aí que você não tem a terra e seu amigo tem, chega nele, fala pra ele, ó, eu quero produzir mel, eu vou te pagar uma porcentagem, eu não tenho dinheiro pro curso, eu tenho certeza que ele vai pagar. Com certeza. Chega no dono do maior supermercado da cidade, no interior, conversa com o dono, eu vou vender os primeiros anos de mel pra você. Eu tenho certeza que ele vai financiar. E aí pensa, você consegue essa área, você não é dono de terra, você faz um contrato de aluguel, de arrendamento ou de permuta daquela área, você constitui o contrato, pegou as assinaturas, faz contato com esse cara aqui, com a equipe dele, para te auxiliar na montagem do projeto pro Plano Safra, pro crédito rural. Vai que sai o dinheiro, né, Sebastião? Não, e se ele não tem esse vínculo e ele consegue o vínculo, mas talvez ele já tenha uma ligação com o banco. Exato. Muitas ele já tem ali um contato já com o banco, ele já tem um já cartão de crédito, tem um financiamento bancário, professor. Exato. Isso faz diferença, né, Sebastião? Ele financiou o carro. A casa. A casa. Ele financiou a casa em 30 anos. Você vê, nós temos ali o projeto Caixa Apicultura, Sim, que é na Caixa Econômica Federal. É na Caixa Econômica Federal. Vai que ele já fez o financiamento da casa dele pela Caixa. Você já tem um histórico com o banco. Já tem 60% de condição de conseguir o crédito. Eu não falo 70, mais de 60, porque depende do plano de negócio. Tudo depende do plano de negócio. Tudo é plano de negócio, mas também o Sebastião vai te ajudar nesse plano de negócio, e a Escola de Apicultura também, e a equipe de especialistas também. Na Escola de Apicultura você vai ter toda essa ferramenta. É para você montar o teu apiário do zero até o mel na gôndola,
passando por toda uma equipe de suporte técnica, uma equipe de suporte de especialistas, ainda um suporte jurídico. Na parte do seu plano ainda, aonde essa equipe aqui bacaninha vai apresentar um trabalho para você, fica barato, não é caro uma contratação do trabalho do Sebastião, da equipe dele do professor Santiago, vale muito a pena. Eu tô aqui assinando embaixo, põe minha mão no fogo por esses dois aqui. Obrigado, porque eles professor. hoje estão fazendo pelo trabalho no agro, no estado de Goiás e no Brasil. Você conta no dedo quem se dispõe a trabalhar como esse cara que trabalha. Obrigado. Então vale muito a pena. E eu quero que você deixe agora pra turma. Como é que a turma te encontra, Sebastião? Telefone, Instagram, YouTube, Facebook. Como é que o pessoal te acha, rapaz? Vocês me encontram no Instagram, @oagrotemvoz. No YouTube, o Agro Tem Voz. Celular 62998339801. Repete de novo o número, como é que é? 62998339801. Anotou aí? E vou deixar um recado. A minha internet do Elon Musk chega essa semana. Diz que Olha, chega até amanhã. Ainda tem isso ainda, que eu tô trazendo pra você. Você tá aí na fazendinha que não tem internet, que você não tem como ter escola de agricultura. Acabou essa dor, meu amigo. Porque agora tem a internet da Starlink. E eu tô passando raiva com a internet. Não, porque tá louco, rapaz. Vai acabar esse problema todo. Esses dias eu Rapaz, teu filho vai montar um apiário lá assistindo aula na fazenda, rapaz. faço. Porque esses dias eu tive que ir pra fazenda, tive que andar muito, tive que ir pra São Miguel, tive que correr. Então eu fiquei fora do ar. Porque não pega de jeito nenhum. Tem um sinal, mas não funciona. Agora pensa, ele comprou a internet da Starlink, é uma antena que conecta em 8 satélites que estão no entorno do planeta Terra. E esses satélites ele disponibilizam um sinal quase, ele não chega a ser ainda uma fibra ótica. Mas ele é quase uma fibra ótica. Você consegue assistir a aula da escola numa boa. Professor, assistir filme, assistir série, assistir tudo, né? Você vê o pessoal lá em São Miguel que já tem ela. É mesmo. Internet ultra veloz. Eles não usam mais da fibra, não. É mesmo? Tá melhor que a fibra? Não. O upload. Quanto que você pagou nessa antena? Upload que fala? É download. O download e upload. O upload é rapidíssimo. Rapidíssimo. Eu paguei na antena para chegar aqui no Brasil R$1.590. R$1.590 o valor da antena. Não, mas a antena é cara. Gente, mas você vai pagar uma vez a antena. Antena você vai usar ela para sempre, você paga uma vez. E o plano para pagar mensal? O plano eu pago vou pagar R$189, só paga quando usa, se você não usar você não paga. Ele roda o WhatsApp também? Roda tudo. Tudo? Quer dizer que você até então, se você precisar usar o telefone do WhatsApp, você usa? Usa. Não, professor. Chamada de vídeo? Eles estão mandando arquivos pesadíssimos. Rapaz, se o cara tiver então lá no meio do Pantanal, às 6 horas de barco no meio do Pantanal, na luz da lamparina, ele só tem ali um geradorzinho ali para poder ter um mínimo de energia. Ele consegue conectar a antena no gerador, puxar a internet e assistir a escola de apicultura lá? Ela gira e procura o satélite correto e joga o sinal. Olha bem, gente. Você que está aí na propriedade rural, afastado, longe, que não tem internet na fazenda, agora tem solução. Agora tem solução. Sebastião, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. E olha Hoje que a gente não está ganhando dinheiro do Elon Musk, não. Não estou fazendo propaganda para o Elon Musk nem conhece a gente. Gente, eu estou aqui apresentando a oportunidade que a escola de apicultura agora é para todo mundo, Sebastião. Sim, para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo, e o certificado vai chegar para você lá. Vai chegar para lá, vai chegar lá, tudo pela internet, pelo satélite, pensa bem. Bom demais. Só falta um ET entregar ali para ele o certificado junto. Daqui uns espaço, dias. Não é? Daqui uns dias é capaz. É verdade, rapaz. Sebastião Parreira, o Agro Tem Voz. Eu só tenho que agradecer esse grande parceiro, amigo. Estamos juntos. Isso aqui é amigão mesmo, isso aqui é a força que ele está dando para a escola de apicultura. O conhecimento dele do agro, o conhecimento dele de tudo que envolve todas as atividades do agro. Gente, isso aqui é bovinocultor, isso aqui ele trabalha com equino, isso aqui é avicultor, isso aqui é suinocultor, isso aqui é piscicultor, isso aqui agora vai ser apicultor também, que já está montando a apiário dele ali. Não, e eu falo para vocês. É o primeiro agente do agro, de fato, que eu vejo que sabe, conhece todas as áreas do agro mesmo. É sojicultor, entende de cana, entende de milho. O que você não entende do agro, hein? Não, eu estou aprendendo. Eu não sabia nada de abelha, não sabia nada de mel, não sabia nada da vida do apicultor. Mas já está aprendendo na escola de apicultura? Estou aprendendo. E
eu que fico muito agradecido de estar aqui nesse Pó de Mel. Professor Armindo, o que você está fazendo é algo sensacional. Você está mudando a vida de muitas pessoas. E quando eu falo que quando você tem que fazer um curso, você tem que estudar, não é fazer qualquer curso. Você tem que fazer algo que mude a sua vida. Para você fazer algo que não mude nada, fique quieto mesmo, mas algo que mude na sua vida. E aí nós temos aí todos os exemplos da vida das pessoas que foram mudando, dessas pessoas que estão trabalhando com o mel, que são grandes empreendedores da apicultura, e fizeram isso através da Escola da Apicultura, através do seu trabalho. Então, eu participar do Pó de Mel, estar junto com você, me deixa muito feliz. Rapaz, você cada dia mais, não tem nenhuma dúvida, rapaz, você é companhia da abelha e você é escola de apicultura cada dia mais. Não é, porque você faz um dos trabalhos mais bonitos que eu vejo. Pra gente é que é um privilégio ter uma pessoa do seu quilate, do seu conhecimento junto com a gente aqui, para nos enriquecer aqui nesse trabalho maravilhoso que é o Pó de Mel, cara. Olha pra você ver, hoje eu fiquei de cara, você cobrar um preço anual e o cara paga e ele vai renovar todo ano pelo mesmo valor. Mesmo preço. E é só até amanhã. Aí ele não pode deixar de estar na escola, né? Não, porque aí... não, eu não vou renovar esse ano não, vou renovar no ano seguinte. Aí ele quer renovar no ano seguinte, que ele deixou pelo preço que ele contratou a primeira vez. Aí não tem jeito, né? Mas se ele mantiver a renovação dele, ele vai pagar sempre o mesmo valor, não muda nada. Não tem como, né? Faz parte do negócio, você vai ter, as contas aumentam, tudo aumenta. Querendo ou não pode negar que é uma empresa. É uma escola empresa. De apicultura, tem reconhecimento do MEC, mas é uma empresa e tem as responsabilidades. E tem que ter rendimento, tem que pagar os funcionários. Todo investimento integralmente particular, não teve nenhum investimento de governo para a escola acontecer, né? Então é todo um trabalho que ele é do empreendedorismo todo nosso mesmo, né? E o trabalho hoje educacional tem uma verba, né, para o do governo, e vocês fizeram isso com o suor de vocês através da apicultura. Da apicultura. É o mel que pagou isso, é o aluno que está aí crescendo aí, fazendo a apicultura crescer. E o mel pode pagar muita coisa para você aí na sua casa. Amanhã, dia 21, né? Até amanhã, meia-noite. Nós estamos esperando vocês aqui na Escola de Apicultura, R$1.000 conto. Tá acabando. Vai dar sábado. 15% de desconto à vista. 15% à vista. Vai dar sábado. Ah, professor, eu não consegui matricular. Libera o link pra mim de novo. Não vai ter mais jeito. É até amanhã, meia-noite. Você não pode perder. Tô esperando você comigo aqui na Escola. Eu fiz conta aqui. No cheque especial hoje tá cobrando 8,9. Você tá dando 15% de desconto. 15. Pensa. Faz o dobro. Coisa de louco. Coisa de doido. Meu querido, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, fico com Beijão Deus. Na família. Sempre. Bota teu filho lá pra espalhar as caixinhas que começou a piar. Vou colocar e meu pai tá tomando mel, comendo... E ele tá bem? Como é que tá? Tá bem, tá comendo o pólen, tomando a gotinha. O que ele falou do pólen, consumindo o pólen? Mas é gostoso, hein? É gostoso. Nossa, você não tinha me falado, hein? E a energia que dá? Você não tinha me falado, hein? Ele sentiu a energia? Eu cheguei em Itaberaí ontem, e aí eu olhei e falei assim, vou colocar esse trem na boca. E aí peguei um punhado. Mas Aquilo bom, hein? É gostoso demais, moço. O pólen é maravilhoso. Doido. Tem gosto de flor. Não, é um gosto diferente mesmo. Gosto de flor, rapaz. É um sentimento de infância. É um sentimento de infância. Eu falei. A Samora do Favo. Sensacional, viu? Ué. Eu nunca tinha experimentado. E aí eu falei, eu vou comer esse trem agora igual balinha. Aí eu peguei e coloquei. Eu tenho que aproveitar ainda para lembrar a todos vocês que amanhã à noite nós vamos ter uma aula, pessoal. Uma aula muito importante para todos vocês. Essa aula, que vai ser aula inclusive de fechamento das nossas matrículas, onde a gente vai falar das 6 oportunidades da apicultura além do mel. Essa aula de amanhã, sabe como é que ela chama? Como? É uma aula extraordinária mais que o mel. Dos produtos e subprodutos da abelha, você não pode perder. Nós vamos falar sobre produção de própolis, produção de pólen, produção de rainha, sobre o processo de produção de apitoxina, sobre os processos de polinização, sobre tudo aquilo que você pode ganhar dinheiro na apicultura, além do mel. Então, uma aula muito importante, uma aula densa, vai ser uma aula comprida. E eu preciso de você nessa aula amanhã para você ver que a apicultura não é só mel. Vai muito além, a gente pode crescer forte na apicultura. Não é só mel, não. Inclusive, eu vou levar para você, para minha irmã, que é médica, e ela pediu para mim levar para ela aquela do mel, aquele... Gelé real? Gelé real. Vai falar sobre a gelé real amanhã também. Carol, eu vou levar a gelé real, mas não precisa cobrar no Instagram. Você cobrou no Instagram, lá, seu irmão paga conta, eu vou levar a gelé real para você. É isso aí. Pessoal, e é isso aí. E vamos finalizando. Link tá aí, inscrição, mandar brasa. E amanhã a gente se vê então na nossa aula de sexta-feira.
Matrícula até meia-noite, né, Sebastião? Matrícula até meia-noite amanhã. O desconto é bom, tem desconto à vista. Então, mais de R$1.000, R$1.200. Dá R$1.000, mas 15% além dos R$1.000. É muito dinheiro. Tô esperando todos vocês, pessoal. Um abraço a todos. Valeu, Sebastião. Valeu, um abraço. Um abraço, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.